Nos últimos dias, a repetição de ataques sexuais em lugares públicos paulistanos pela mesma pessoa chamou a atenção de como a lei trata esses casos. Um universitário que se masturba diante de um elevador, ou crianças que são abusadas por adultos da família ou da vizinhança, são partes de um universo de mais de 500 mil de vítimas de violência sexual por ano no Brasil. A maior parte dos casos não tem registro policial. Um caso a cada 11 minutos. Para combater essas agressões, é preciso saber a origem desse comportamento e também como proteger as pessoas, em geral mulheres, e ter instrumentos legais para prevenir e desestimular essas atitudes. Para falar sobre esse dramático tema, aqui no estúdio, a doutora Tereza Carina de Figueiredo, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que já atuou no Juizado Especial de Violência Doméstica, e Ana Carolina Osório, advogada, diretora executiva do Observatório de Liberdade e Direitos Civis. Eu gostaria de começar esse programa mostrando depoimentos de mulheres vítimas de assédio sexual no transporte público em São Paulo. Eu estava num ônibus na rodovia Anhanguera, sentada na cadeira que dá acesso para o corredor. E lá, de repente, eu vi que estava diferente. E na época, com medo, pedi para o rapaz que estava sentado na janela trocar de lugar comigo. Daí ele, por quê? Eu contei. Ele falou, mas eu vou ficar lá então? Eu falei, mas você é homem. Não era pra ser assim, mas é. Eu tava voltando do trabalho, eu peguei o metrô na Casa Linha Vermelha e antes de descer tinha um cara na frente da porta, o metrô tava bem lotado, eu pedi licença e nisso que eu pedi a licença eu vi que ele tava com a mão dentro da calça dele e na hora eu fiquei em choque, eu não sabia o que dizer. Eu pedi licença novamente, ele não me deu, o meu instinto foi pegar a minha bolsa, bater nele e ir embora. Doutora Tereza, como é que a senhora vê isso? O abuso sexual de mulheres no transporte público, ele vem dentro de um contexto de opressão feminina, de um contexto onde a mulher tem que ser colocada no lugar dela. Muitas vezes isso vem com gracejos. O objetivo do gracejo não é que haja um relacionamento amoroso em seguida, é constranger, é humilhar. E é uma prática reiterada, deveria realmente haver uma punição mais efetiva, mas também um trabalho de conscientização dessas pessoas que praticam isso. Esse sentimento de insuficiência, que às vezes motiva uma pessoa a querer subordinar a vontade da outra no transporte público, então, nas relações... Uma imposição da autoridade do macho, algo assim, do poder do macho? Normalmente sim. Normalmente é um sentimento mesmo de insuficiência da pessoa que precisa se sentir maior a partir da opressão de uma outra que lhe parece numa posição menos favorecida socialmente. Uhum. Doutora Ana Carolina, como é que a senhora vê e ouve esses depoimentos? Olha, Alexandre, o mais preocupante é que uma quantidade muito pequena das vítimas de violência sexual acabam por formalizar os registros, tá? Basicamente por que um décimo... esse constrangimento de a polícia... Exato. Na verdade, é um pouco constrangedor você tornar isso público, tá? Você relatar aquela situação, você rememorar uma situação que foi muito constrangedora para você, não é uma situação muito fácil para as mulheres. Então, não é tão simples assim, não, vamos registrar. É uma exposição grande da mulher. Eu sei que a violência doméstica é pior ainda nesse caso, mas eu gostaria de deixar a violência doméstica para mais tarde a gente se aprofundar mais. Exatamente, Alexandre. Bom, eu gostaria de ver também, são números da Secretaria de Segurança de São Paulo, sobre os estupros em locais públicos, em que lugares acontece isso. Bom, em primeiro lugar, já registramos no início do programa, 1 em cada 11 horas. Primeiro lugar, nas escolas. Segundo lugar, no transporte público. Terceiro lugar, em bares, restaurantes e cafés, né? Talvez em geral à noite. Em quarto lugar, em atendimentos médicos. Doutora Tereza, como é que a senhora vê essa lista e essa classificação? Sempre há uma relação de poder, né, por trás, seja do professor com o aluno ou com a aluna,
o transporte público a gente ponderou agora, atendimentos médicos também. Mas eu acho importante esclarecer que o estupro é um crime de ódio, ele não é um crime afetuoso, não é um crime de amor. Então, não importa a roupa que a vítima veste. E se houver paixão metida nisso? Normalmente, as pessoas apaixonadas não ficam querendo subjugar as outras. Eu nunca vi um estupro motivado por paixão. O estupro é motivado pelo ódio, pelo sentimento de inferioridade da pessoa que está sendo agredida. Se a gente for falar de estupro de criança, por exemplo, quem estupra normalmente não tem nenhum transtorno mental, as pessoas têm essa fantasia de que foram vítimas e por isso vitimizam outras hoje em dia. Isso é uma fantasia, não há nenhum estudo. A senhora, como juíza, já observou isso? Essa invenção de que eu fui vítima, então eu estou Não, os réus transmitindo. não falam, a gente vê esse discurso, o pessoal da psicologia gosta muito de falar, mas nunca vi nenhum estudo consistente que correlacione o abusador sexual com abusos pretéritos. Também não há, na grande maioria dos casos, nenhum distúrbio mental. Isso é um lugar comum a gente ouvir dizer assim, ele foi abusado quando criança, por isso agora ele está abusando. Não. É uma forma de negar o mal, né? De negar a maldade da pessoa. O estuprador de crianças, ele estupra porque ele acredita que não tem consequência, que a criança não vai falar, que se falar ninguém vai acreditar. Em média, um estuprador de crianças, são estatísticas americanas que a gente tem em maior quantidade, em média ele abusa de 30 crianças durante a vida. E ele faz isso porque ele acredita que ele pode, ele acredita que não vai ser punido e que se a criança falar, ninguém vai acreditar. E faz isso por covardia, porque é um ser bem mais fraco que ele. Sim, né? Ninguém vai dizer que isso é um crime de amor, assim, embora ele possa até revestir a maldade dele com um discurso de amor, o que torna tudo ainda muito pior para uma criança que ainda não definiu o que é amor, o que é ódio, o que é violência. Isso pode prejudicar, inclusive, a formação dessa criança nesse sentido, de não conseguir perceber o perigo. Uma mulher adulta que foi abusada na infância, ela tem muita dificuldade de distinguir amor e ódio, agressão de paixão, e é uma mulher que tende, não que isso não é determinante, mas ela tem que se vigiar para que isso não interfira nos relacionamentos dela no futuro. Para que ela consiga discernir. Consiga confiar também. Exato. Doutora Ana Carolina. E, Alexandre, uma questão interessante também, já rememorando aquele ponto de que poucas pessoas acabam registrando essas ocorrências, é que isso permite com que haja uma certa impunidade, né? Ou seja, a maioria dos agressores acabam dando continuidade à prática desse tipo de delito porque acabam não sofrendo nenhum tipo de punição. Às vezes, muitas vezes até cientes de que aquela vítima não vai eventualmente registrar, ou a vítima, enfim, é a filha, tem alguma relação familiar, então ele tem aquela segurança de que não vai sofrer nenhuma repercussão negativa diante do ato praticado. Isso é muito preocupante. A gente foi saber das pessoas como elas definem estupro, né? Já que isso está nos jornais, esse caso de São Paulo no ônibus chamou muita atenção. Vamos ouvir a definição das pessoas, como elas veem o que seja estupro. Acima de tudo, qualquer coisa que possa agredir a integridade física, psicológica, emocional, não só da mulher, do ser humano, né? É um abuso total, assim, com o próximo, né? É uma falta de respeito total. Uma falta de humanidade, tudo que de ruim um pouco. O ato em si de violentar ou de martirizar ou de coagir a mulher, mas num todo com uma falta de respeito, como preconceito ou até mesmo aquela coação do fato apenas de ser mulher. Bom, será que é isso que diz a lei? Vamos ver, antes de entrar no assunto, o que diz a lei, artigo 213 do Código Penal Brasileiro. Constranger alguém, estupro, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Bom. Houve uma alteração, Alexandre, recente na legislação. Anteriormente existia tanto o crime de estupro quanto o crime de atentado violento ao pudor. Se ouvia muito, atentado violento ao pudor. Isso. O crime de estupro, então, tão somente era configurado quando houvesse a conjunção carnal. Tá? E o outro ato, exatamente, o outro ato libidinoso aí poderia ser configurado justamente nesse outro crime de atentado violento. Então, em 2009, houve uma alteração
de modo a fundir o estupro com um atentado violento ao pudor. Então, qualquer outro ato libidinoso praticado meio a constrangimento, feito em grave ameaça ou violência, pode ser caracterizado, então, como estupro, tá? Sendo desnecessária a conjunção carnal. Senhora juíza, se a senhora tivesse que julgar aquele sujeito lá de São Paulo, reiterado agressor de mulheres em ônibus, a senhora aplicaria essa lei ou o quê? É difícil porque a gente não tem o processo em mãos, né? E aí a narrativa que nos chega, ela chega de diferentes maneiras. Eu acho que o juiz que decidiu, certamente ele decidiu com os elementos que ele tinha. E foi o juiz da audiência de custódia, não é o juiz do processo. Não é o juiz do processo. O juiz da audiência de custódia, ele tem por obrigação decidir se aquela pessoa solta acarreta risco à ordem pública ou se ela pode aguardar o processo em liberdade. De regra, ele tem direito de aguardar em liberdade. Quer dizer, essa pessoa ainda vai ser julgada. Nem processo há ainda. Provavelmente, a hora que isso for para o promotor de justiça, ele então vai considerar se houver denúncia. Se houver denúncia, se é matéria da vara criminal, e então ele denunciaria por estupro, ou se é matéria do juizado especial criminal e ele denunciaria como contravenção. Porque... Mas qual é a alternativa de contravenção penal? O que prevê a lei de contravenções penais a respeito disso? Como foi mostrado, o estupro ele pressupõe a prática de um ato libidinoso. E a pena do estupro é de 6 anos, a pena mínima. É a mesma pena mínima do homicídio. E a lei não define ato libidinoso porque seria muito difícil, é impossível definir todos os atos libidinosos no Código Penal. Então, a princípio, um beijo roubado seria um ato libidinoso, uma passada de mão seria um ato libidinoso, mas é muito complicado para o juiz encarcerar uma pessoa 6 anos por uma passada de mão, por um beijo no rosto. Porque essa é a pena mínima. Que a pena mínima são 6 anos e é crime hediondo. Então, nesse caso, os juízes desclassificam do crime de estupro para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, ou de prática de ato libidinoso, numa tentativa de adequar. Há uma diferença muito grande, porque a contravenção penal vai prever pena de multa, uma pena muito pequena. Não há prisão de 3 meses, não há prisão algo alguma assim. combinada. E o crime tem uma prisão, se for o estupro do 213, a mínima de 6 anos, e se for o estupro do 217, que é o estupro de vulnerável, mínima de 8 anos. Estupro de vulnerável é se a pessoa estiver dormindo no ônibus, por exemplo. Se a pessoa está numa situação de está dormindo, está em coma, está doente, não consegue se defender, ou se ela tem menos de 14 anos, ela é presumivelmente vulnerável. E aí há uma agravante de estupro de vulnerável. E aí a violência real de empurrar, bater, ameaçar, ela é dispensada porque a vítima não tem condição de reagir, então isso é desnecessário. Imagine uma vítima em coma e chega alguém que trabalha no hospital e mantém relação sexual com essa vítima em coma. Obviamente que a violência é desnecessária, ela não tem condição de reagir. E aí, nesse caso, a pena é mais alta. Mas aí, de novo, fica uma situação de adaptar a lei à realidade. Na realidade, uma palpadela, numa vítima que dorme, por exemplo, ela vai ter a mesma reprimenda de um estupro com conjunção carnal numa vítima que está em coma. Aquelas pílulas que põe na bebida para a pessoa ficar desacordada, aí se torna vulnerável. Exatamente. E se mantiver conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com uma mulher que esteja embriagada, seja por entorpecente, por remédio ou por álcool, isso é estupro. O que basta apalpar, beijar ou... Então, aí isso vai ter que ser visto caso a caso, para que a gente não vá perpetrar injustiças, né? Mas, assim, é muito importante dizer que uma mulher que esteja numa festa, num baile, se ela estiver absolutamente embriagada, quem mantiver relação sexual com uma pessoa que não tem condição de manifestar recusa, responde por estupro. Talvez seja o caso daquela escritora que denunciou em Porto Alegre um motorista de um carro. Aqui em Brasília, um vagão do metrô foi reservado para mulheres, exclusivamente vagão de mulheres. Vamos ouvir mulheres passageiras que usam esse vagão, vamos chamar de, que segrega homens e mulheres. Eu sinto mais segura dessa forma, tendo a separação mesmo. Interessante continuar. É muito importante, isso acaba trazendo uma segurança maior para a mulher, que está num ambiente só com mulheres. No caso, o metrô muito cheio, alguns homens acabam que se aproveitam dessa situação e se ficam encostando nas mulheres, né? Então, no caso, quando tem o vagão exclusivo para mulheres, isso realmente traz mais uma segurança para nós.
Doutora Ana Carolina, eu tenho ouvido mulheres se queixando de que alguns homens fingem que não sabem da reserva do vagão e ainda entram no vagão das mulheres. Pois é um absurdo esse descumprimento, né? Realmente existe um vagão tem que reservado. separar, né? Porque mostra Não, que... exatamente. Na verdade, seria desnecessário, né? Isso, a educação, a polidez, enfim, o respeito entre o próximo devia ser uma premissa básica do comportamento, da vivência coletiva, enfim. Mas, como não é o caso, como isso não acontece, se fez necessária a criação de um vagão específico para a mulher. E é sim importante porque a maioria, uma quantidade considerável aí de homens acaba se aproveitando, às vezes, de uma situação realmente de vulnerabilidade. No caso, como ela citou, o vagão muito cheio, não tem lugar, e aí já começa a ficar próximo, enfim, é uma situação muito constrangedora. E aí a criação desse vagão realmente afasta esse tipo, a possibilidade de ocorrência desse tipo de situação. É como se tivesse que separar animais que não podem ficar juntos. É uma coisa triste a gente ver no mundo civilizado ter que fazer isso, né, doutora? A segregação das pessoas em grupos, ela, na verdade, aumenta a violência pública. Não falando do vagão em si, que talvez seja uma medida necessária dentro de uma situação específica, mas a gente, dentro da criminologia, a gente percebe que a integração das pessoas aos grupos sociais, igreja, escola, família, isso previne a violência. Então, você segregar, o transporte público de qualidade também previne violência, né? Há vários estudos que quando você disponibiliza para as pessoas serviços públicos ruins, o sentimento de pertencimento da pessoa à comunidade fica enfraquecido e isso propicia o crime. Eu estou lembrando de colégios que eram exclusivamente de meninos e que admitiram meninas e o ambiente ficou mais descontraído, ficou um ambiente melhor. A integração, na verdade, é a base da convivência de sociedade, né? Ela começa dentro da família, onde a segregação de um membro da família pela violência traz consequências gravíssimas para a família inteira, mas ela também no corpo social ela se revela. Agora, a senhora levanta um lugar aí, a família, né? A família e a vizinhança, as estatísticas mostram, é onde mais há agressão sexual, agressão violenta de toda a ordem. Agora eu gostaria de entrar nesse assunto logo depois dos comerciais. No próximo bloco a gente já volta. Voltamos a debater violência sexual no Brasil. E eu sugeria, antes de terminar o primeiro bloco, que falássemos agora sobre a violência doméstica, onde mais se centraliza a agressão sexual na casa e também na vizinhança. Doutora. A estatística que a gente tem, uma estatística americana, é que 1 em cada 4 meninas é vítima de abuso sexual, normalmente dentro de casa, e 1 a cada 6 meninos. Será que aqui no Brasil é mais comum que nos Estados Unidos? Embora lá haja mais freios morais e religiosos? Eu não sei. Assim, é difícil afirmar. Assim, a gente tem poucos estudos porque a nossa estatística é uma estatística muito falseada, né? Segundo o IPEA, só 10% dos estupros são trazidos à autoridade. Só 10%? Sim, meu Deus. No caso de crianças, elas costumam falar com professores na escola. E até o Estatuto da Criança e do Adolescente foi modificado em 2013 para responsabilizar o professor que, tendo notícia de um crime, não leva essa notícia, pelo menos, ao conselheiro tutelar. Mas a gente ainda enfrenta uma certa resistência, porque as escolas não gostam muito de ter o nome da escola envolvido numa denúncia de abuso. Então, a tendência é chamarem o pai da criança, falar: seu filho reportou que foi abusado em casa, e a criança acaba sendo retirada da escola. E em alguns casos passa a viver em cárcere privado, porque o pai não quer que ela reporte na rua. É uma situação muito delicada e que não é vista como deveria. A gente tem hoje uma quantidade enorme de crianças e adolescentes no Brasil sendo vítimas de abuso sexual por anos a fio. É bem mais grave do que em via pública, porque normalmente não é um episódio. Essa violência secreta, né? A violência oculta. A gente está falando dessa violência no ônibus, jogando isso para cima, mas continua acontecendo dentro de casa. Sim, e é um crime de ódio. É importante dizer que é um crime de ódio, porque dentro das famílias o amor não vem puro, né? Há relações de poder, há disputas de poder. É um crime de ódio, não é uma relação afetiva. O filho que é escolhido para ser abusado, a filha, isso definitivamente não é amor, né? Claro. Doutora Ana Carolina, a gente falou um pouco do caso de São Paulo, parece que a senhora não concluiu o seu pensamento a respeito daquele caso que a gente falou no primeiro bloco. Isso, Alexandre. Eu acho que o momento é oportuno para a gente convocar os legisladores
a fazerem algum tipo de reforma de modo a criar um tipo penal intermediário entre o estupro e a importunação ao pudor, porque de um lado nós temos um crime hediondo, tá, cuja pena mínima é 6 anos, e de outro uma contravenção penal, cuja pena consiste em simples multa. É 8 ou 80. Exatamente, então é 8 ou 80. Então, uma figura penal intermediária seria bastante interessante. Porque no caso do estupro, por exemplo, não é um simples constrangimento, deve haver interpretação no sentido de que houve grave ameaça ou violência. Então, não é qualquer tipo de constrangimento. E aí, não havendo essa grave ameaça ou violência, o juiz muitas vezes enquadra o fato à contravenção penal, que acaba por permitir aquela sensação de impunidade, né, ao agressor. Muito bem. Bom, para concluir, a gente ainda falava de família. Na vizinhança também há esse tipo de perigo, né? Os crimes de violência doméstica, eles são especialmente gravosos porque eles envolvem abuso de confiança. E eles envolvem exatamente quebra de relação afetiva e quebra de relação de confiança. Então, quando a gente trabalha com a vizinhança, é normalmente um amigo que frequenta a casa, que tem uma ascendência dentro daquela família, amigo do pai, amigo da mãe, alguém que frequenta a família, um tio. Né? Sempre é alguém que tem uma relação afetiva e uma relação de ascendência. Bom, terminou o nosso tempo, agradeço a participação das senhoras. E se você gostou do programa e quiser fazer alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco pela Central de Atendimento ao Telespectador, no telefone 4002-2884 ou pela internet, no endereço falecomaglobonews.com.br. Para rever este e outros programas no seu celular ou tablet, baixe o aplicativo da Globo News Play ou baixe o aplicativo ou acesse globonewsplay.com.br. Na próxima semana, outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.